Todo mundo sabe que hoje o feminicídio é um assunto do momento. Nós temos assistido a um número de casos crescente. E, de certa forma, esse é um assunto que hoje tem uma visão muito diferente do que havia, por exemplo, há alguns anos. E um caso que sempre me intrigou, para usar uma palavra justa e correta, foi o assassinato da esposa do Althusser, da Hélène Legossian, que sofreu um estrangulamento por parte desse filósofo famoso, um ícone do estruturalismo dos anos 60. Esse caso marcou a história da filosofia francesa e, de certa forma, ele vem num movimento de declínio do estruturalismo. No livro do François Deuss, chamado Histoire do Estruturalisme, ele elenca uma série de eventos que marcaram o fim do auge do movimento estruturalista. Na verdade, ele diz que a derrocada começa em 67, mas a década de 80 marca talvez o vale, o momento mais baixo dessa escola, dessa tradição de pensamento. E a morte do Althusser é listada pelo François Deuss como um evento marcante no sentido de um declínio das doutrinas estruturalistas e por conta, obviamente, de todo o rumo que o debate tomou na década de 80, com a queda do Muro de Berlim, com a derrocada do bloco comunista e o consequente fim da União Soviética. E Althusser, com esse assassinato, caiu em uma situação de desgraça pessoal. Mas, e esse é o grande busilis do livro, essa desgraça pessoal de Althusser não foi, talvez, tão grande quanto ele próprio pensava ou quanto ele próprio queria fazer parecer. E o livro Althusser Assassin, La Banalité du Mal, do Francis Dupuy-Derry, busca exatamente demonstrar como, na verdade, o Althusser, pelas suas atitudes depois do assassinato, buscou justificar as suas ações e buscou também silenciar a voz da vítima e, de certa forma, fugir da responsabilidade de ter cometido um feminicídio. Naturalmente, em 1980, o termo feminicídio era muito mais de nicho do que é hoje. Nos códigos penais não existia sequer a tipificação do feminicídio, mas o autor desse livro, o Althusser Assassin, traz o assassinato da Hélène Legossian como um caso de feminicídio e busca demonstrar como o Althusser, por meio do seu livro de memórias que se chama L'avenir dure longtemps, traduzido aqui como O Futuro Dura Muito Tempo, buscou se justificar e retratar aquele assassinato, na verdade, como algo que foi muito mais sofrido para ele do que para a própria pessoa que morreu. O que é um movimento bastante curioso por parte de alguém que comete um assassinato. E o livro é um grande exercício, segundo o François Dupuy-Derry, de autojustificação e de certa forma, um exercício de autodesculpa, uma tentativa de criar para si uma excusa absolutória de que eu matei, na verdade, porque eu tenho uma vida sofrida e porque eu tive problemas, por exemplo, com a minha mãe, tive problemas de família, tive um pai ausente. E esses fatos são elencados como se eles servissem para justificar o assassinato e para singularizar a figura do Louis Althusser. O livro trata essa questão e diz que as estratégias adotadas pelos amigos de Althusser e a própria cobertura que a imprensa fez do evento contribuíram para que o caso não fosse tratado tal como ele realmente era, que é um caso de feminicídio. Na verdade, o caso foi tratado como o evento de um filósofo que mata a própria esposa, algo mais como uma efeméride, talvez um texto interessante no livro de História da Filosofia, em vez de, na verdade, ele ser visto pelo prisma correto, que é de mais um caso de feminicídio, mais um caso de um homem que mata sua esposa porque ela se recusa a permanecer com ele. E o Dupuy-Derry destaca
como o assassinato teve por móvel exatamente a decisão da Hélène Legocian de abandonar Althusser. E a partir dessa decisão foi que se desencadeou esse episódio de mania que levou ao assassinato. E na verdade há uma tentativa de singularizar o evento e talvez de não tirar dele as lições corretas. E isso é interessante porque o autor fala de machismo estrutural, fala de patriarcado. Eu acho que esses fatores são sim importantes, mas eu acrescentaria, e talvez como fator mais importante, a própria natureza do que é a televisão. A televisão é um meio que vive da informação rápida e que precisa mudar de tema a todo momento. Dificilmente você vai ver na televisão uma discussão de perspectiva, uma discussão geral que busca ver os fatos de uma forma mais afastada. Esse não é o papel da televisão e essa não é a sua forma de ver o mundo. A televisão vive da atualidade e dificilmente a televisão tem espaço, ou na verdade os realizadores têm espaço para meditar sobre os fatos a partir de uma perspectiva mais geral. Essa é uma tarefa que pertence mais aos intelectuais do que propriamente aos canais de mídia, sejam eles televisivos, radiofônicos, canais da mídia impressa, por exemplo. Todas essas formas de transmissão de informação, elas têm um foco muito grande sobre a atualidade, em vez de se concentrar, por exemplo, na apreensão de um padrão nas condutas. Esse é um papel que cabe aos intelectuais, que cabe aos próprios órgãos encarregados da formulação de políticas públicas, que se furtaram ao exercício dessa função. E de certa forma os intelectuais preferiram defender Althusser, no caso dos intelectuais de esquerda, porque muitos eram alunos dele, porque muitos tinham um débito intelectual, julgavam que ele era um grande autor, que não merecia passar por essa situação, deixaram que o afeto falasse mais alto, ou o autor não chega a mencionar os intelectuais do outro lado, simplesmente preferiram recorrer a um rótulo moral, de falar que ele era um pérfido simplesmente, quando na verdade talvez a atitude mais correta, segundo o autor, embora ele próprio adote um tom bastante ácido com relação ao Althusser, mas é ver nessa questão, para além do prisma moral, a perspectiva de um homem que não lida bem com o término, que não lida bem com o fim de um relacionamento. E o que isso comunica para a sociedade, o que isso comunica para as pessoas que vão se ocupar da educação das crianças, da educação dos jovens e dos adolescentes. Essas informações, elas se perdem no meio de um desejo de talvez espetacularizar o assassinato. E esse é outro ponto também que eu não vi no livro, creio que pelo fato de ele ter se originado de alguns artigos, e essa abordagem mais teórica, ela não constar do escopo, ela fugir um pouco ao objetivo, mas eu gostaria de vê-la talvez em um pós-fácil, ou em uma nova edição, ou em um escrito diverso, mas que tratasse desse tema, porque para mim ele é um ponto importante. Às vezes esses assassinatos de pessoas famosas, eles servem como uma ferramenta de espetacularização, e a mídia os utiliza para vender jornal, de certa forma. Então, tomando um exemplo aqui do Brasil, o caso da Daniela Pérez tem muito disso, embora no caso dela, pelo fato de a mãe ter uma posição de hierarquia, isso não foi algo tão presente, mas a tentativa talvez de fazer um estudo do assassino, houve. Eu li o livro do assassinato da Daniela Pérez, isso aconteceu, mas foi algo mais restrito a um setor da mídia de fofoca que buscava investigar a figura do Guilherme de Pádua e tentar entender por que aquele homem havia feito o que fez. De toda forma, essas atitudes existem e uma parte da imprensa se beneficia muito dessa atitude, e talvez esse fato do assassino ser famoso, do assassino ocupar uma posição de influência, faça com que as pessoas espetacularizem e tratem aquilo como uma ficção, porque vem o famoso
de uma forma etérea, é alguém afastado, alguém que vive em outro plano da existência. Essa visão de baixo para cima termina atrapalhando muitas vezes a compreensão da banalidade. Mas esse é um tema também que foge ao âmbito de um estudo de caso. De toda forma, eu acho um baita livro para quem se interessa por criminologia. Eu não sei se muitos penalistas aqui me seguem, mas a quem puder, quem lê em francês, eu recomendo muito Autor C. Assassin. Existe uma edição em inglês desse livro, que aliás na tradução tira um pouco da graça do título, porque é um trocadilho com aquele conceito da Hannah Arendt, exposto em Ashman em Jerusalém, a banalidade do mal. E ele fala aqui, la banalité do mal. Mas esse mal não é de mal, é mal de macho. Então o título seria a banalidade do macho. E o livro busca exatamente mostrar que o assassinato não é especial por ter sido feito por um filósofo. Na verdade, ele é um assassinato comum. E o próprio autor termina de uma forma muito mordaz, falando: Autor C é só um homem que matou uma mulher, no final das contas. Ele não é um grande pensador, não é um homem atormentado, não é alguém que matou e disse: vai doer mais em mim do que em você. Ou, como ele próprio escreve, eu cumpri o desejo dela, porque algumas semanas antes ela me dissera que gostaria de morrer. Então é preciso talvez banalizar um pouco, e no sentido até oposto do conceito de banalidade do mal, mas é preciso banalizar a atitude, na verdade banalizar a figura, para entender que o fato de ser um intelectual, o fato de ser um imigrante, o fato de ser uma pessoa de uma camada social mais baixa ou mais alta, não muda a realidade objetiva de que uma pessoa foi morta e de que a morte dessa pessoa precisa ser punida. E muitas vezes isso não acontece porque alguns se julgam acima da lei. O livro não tem uma abordagem jurídica, porque é um livro de um cientista político, de um sociólogo, não é algo que conste, mas eu acho muito interessante falar desse quase que não processo do Autor C. A expressão francesa é interessante, é um non-lieu, é um não lugar, e como esse não lugar privou talvez as pessoas, a sociedade, de uma elucidação dela mesma e de um aspecto incômodo que ainda hoje tem uma grande repercussão. Eu acredito que pensar um caso assim, sobretudo por se tratar de uma figura um pouco mais afastada do nosso contexto, hoje em dia Autor C não é tão influente nos círculos brasileiros, o público-alvo é quase octogenário. Talvez a reflexão sobre essa figura mais distante nos permita aprender mais, porque nós não temos um envolvimento, uma implicação com nenhuma das partes. E que nós possamos, por meio desse livro, por meio de outras meditações, ter esse encontro e sair do não lugar, do silêncio, do não lugar do que não foi dito e da especulação.